de Galega. Em 5 segundos, BTV Notícias. Oferecimento Posto Haas. 24 horas a seu dispor. Veja agora no BTV Notícias. Na edição de hoje do BTV Notícias, você confere uma matéria exclusiva sobre morte súbita. O vice-presidente da Localiza vem a Blumenau e realiza cursos sobre bons negócios. Alunos de Jardim de Infância visitam artistas plásticos da região. O editorial de hoje se chama Coragem é para quem tem. O governo federal está enviando ao Congresso um projeto de reforma tributária alterando e substituindo impostos. Propõe eliminar 6 impostos e, em seu lugar, implantar apenas 3, sem alterar a carga tributária. Não se trata de trocar 6 por meia dúzia, mas por 3. Para o bolso do cidadão, não altera nada, mas dará melhor organização aos processos de arrecadação. O governo estadual está promovendo uma cruzada contra a sonegação, apertando o cerco contra esta forma de evasão. É direito seu e também é seu dever. Do ponto de vista da organização do Estado, estas são atitudes necessárias, porém paliativas, dentro da balbúrdia que é a atual legislação tributária do Brasil. O que o país precisa, de uma vez por todas, é de uma reforma tributária corajosa, ampla e definitiva. Uma reforma que amplie a base de arrecadação e diminua a carga sobre o indivíduo. Simplificando, que mais paguem menos, mas que todos paguem. E implantada uma reforma assim, que o governo assuma de uma vez por todas que uma estrutura de fiscalização de tributos ativa e permanente sai infinitamente mais em conta que a sonegação secular deste país. Por falar em sonegação, mais importante do que tudo, ou tão importante quanto a reforma aqui reclamada, é a mudança de mentalidade com relação a este assunto. Sonega-se no Brasil desde o descobrimento. E de lá para cá, implantou-se uma cultura de sonegação. O sonegador justifica para sua consciência que é uma questão de sobrevivência. Se não sonegar, quebra. Os governos fazem de conta que não sabem disso e mantêm uma frágil estrutura de fiscalização, que de vez em quando faz uma blitz aqui e ali para justificar a sua existência. E o que é pior, autuado e notificado o sonegador, a cobrança do que foi apurado pela fiscalização leva uma eternidade para ser efetuada. Quando é? Está criado, então, um círculo vicioso e pernicioso, pois deixa o Estado de receber recursos que poderiam ser aplicados na solução. Mas, para mudar todo este estado de coisas, faz-se necessário ter algo que hoje parece ser muito raro: coragem política. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional tem dado mostras de que tem outros interesses de cunho pessoal ou corporativista, que não são exatamente os interesses do Brasil. Apesar de tudo, chegaremos lá um dia. Só que está demorando demais. Este você já conhece. Posto Haas, o mais bonito, o mais moderno e o mais bem localizado da cidade. Agora venha também conhecer o Hungry Tiger, a nossa loja de conveniência, com mais de 500 itens a seu dispor, dia e noite, inclusive domingos e feriados. Aqui, enquanto os frentistas abastecem o seu carro, você aproveita e abastece também a sua despensa ou faz um lanche rápido. Posto Haas, vivendo em ritmo de cidade turística e moderna. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver
à espera de viver ao lado teu por toda a minha Pesque, há 35 anos apaixonado por Santa Catarina. Mostra Bordeaux 97. Tem a ver como se vive com conforto e segurança, aproveitando melhor os espaços de sua casa. Mostra Bordeaux 97. De 29 de agosto a 28 de setembro, de terça a domingo, das 14 às 21 horas. Patrocínio de Berman, Engenharia e Construções, Flipper Piscinas, Florence, Karsten, Luxaflex, Cortinas e Persianas, Melman, Sala VIP, Áudio, Vídeo, Design. Chegou o Clio, o 1.6 com tecnologia Renault. Renault Clio, você conhece o seu espaço. Dê nova vida aos cartuchos de sua impressora. Reciclados Scal. Qualidade e durabilidade com a economia que você precisa. Scal, tecnologia em reciclagem de laboratório. Televendas 3220019. O Departamento Municipal de Trânsito de Blumenau escolheu o Shopping Center Neumarkt para promover a exposição comemorativa à Semana Nacional de Educação para o Trânsito, realizada em todo o Brasil de 18 a 25 deste mês. Neste período estão sendo apresentados cartazes e materiais de sinalização, além de vídeos de acidentes e estatísticas da violência nas ruas. Mas os guardas municipais também fazem orientação sobre multas e infrações e uma pesquisa para definir o perfil do motorista de Blumenau. Inicia daqui a pouco nos salões do Grande Hotel uma palestra sobre franchising, uma excelente oportunidade de negócios. A palestra é proferida pelo vice-presidente da Localiza Rent a Car, Aristides Newton, que está em nossos estúdios e conversa agora com o repórter Rodrigo Ramos sobre o sistema de franchising. Aqui dentro do BTV Notícias de hoje, nós vamos ter a oportunidade de conversar com o seu Aristides Newton, que é vice-presidente da Localiza Rent a Car. Senhor Newton, o senhor pode começar explicando para a gente o que é franchise? Franchise é uma estratégia de distribuição, é uma forma moderna de se fazer negócios, em que, de um lado, tem um franqueador que tem uma marca que tem conceito, prestígio, destaque, que tem o domínio do ciclo do negócio, e do outro lado tem o franqueado, que é um empreendedor que investe nesse negócio, nessa marca, para que, então, consiga resultados excelentes. O senhor está aqui na cidade de Blumenau hoje abordando um tema numa palestra. Que tema o senhor aborda? Eu abordo o tema franchise, uma excelente oportunidade de negócio. É uma palestra que eu já realizei em mais de 30 cidades brasileiras e é uma iniciativa da Localiza Rent a Car como uma retribuição e um reconhecimento às comunidades em que nós operamos, no sentido de divulgar esse conceito moderno de se fazer negócio, que é o franchise. Sr. Newton, hoje, como é que o Brasil está encarando esse novo processo de modernização dentro da franchise? O Brasil hoje se destaca como a terceira potência mundial do franchise. É importante destacar que o Brasil hoje já tem uma moderna legislação de franchise a partir de dezembro de 1994 e o Brasil se destaca também com um grande potencial devido ao espírito empreendedor dos brasileiros, a nossa extensão territorial, então temos todas as condições ideais para nos tornarmos cada vez mais uma grande potência mundial em termos de franquia. A tendência então é se expandir? Sem dúvida. Hoje o franchise já representa no Brasil 10% do PIB e nós esperamos que, a exemplo dos Estados Unidos, onde 1/3 da economia americana é feita através do sistema de franchise, no caso o comércio dos Estados Unidos, então nós esperamos que também isso venha acontecer no Brasil. O investimento para quem quer abrir uma franquia hoje é muito alto?
Não, existe investimento para todo tipo de franquia. Praticamente tudo aquilo que tem no catálogo telefônico, nas páginas amarelas, pode ser franqueável. Então existe franquia desde um salário mínimo até $1 milhão. Senhor Newton, o senhor pode falar para a gente como é que o senhor avalia, né, essa atividade econômica aqui em Blumenau através do processo de franchise? Eu vejo Blumenau com grande potencial para franqueadores, de vez que nós temos aqui grandes empresas com marcas que têm conceito nacional e internacional, prestígio e marcas já muito conceituadas no mercado. E vejo também um grande potencial para potenciais franqueados. Então eu vejo nos blumenauenses um grande espírito empreendedor e vejo que Blumenau tem todas as características para se tornar uma grande cidade de franchise. Que recomendações atuais o senhor daria às pessoas que são franqueadas? Eu recomendo que cada um deve procurar conhecer cada vez mais o conceito de franchise, procurar se identificar com o seu franqueador, procurar participar da Associação Brasileira de Franchising, ler a literatura técnica de franchise, participar de convenções e reuniões e outros eventos falando sobre o setor. Com isso, essas pessoas poderão tornar as suas franquias cada vez mais profissionais e ter um maior êxito nas suas atividades. Senhor Newton, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do BTV Notícias. Muito obrigado à TV Galega e a todos os telespectadores. Espero contar com a presença de todos na minha palestra de hoje no Grande Hotel aqui em Blumenau. Muito obrigado. O prefeito de Blumenau, Décio Lima, obteve a liberação em Brasília de R$1.700.000 na última quarta-feira. Os recursos se destinam a financiamento de projetos nas áreas de cultura e prevenção de cheias. Os deputados federais catarinenses acompanharam o prefeito nas audiências. As verbas destinadas à prevenção das cheias serão para a implantação de estações telemétricas no Rio Itajaí-Açu. No dia 31 de outubro, o ministro da Cultura, Francisco V. Forte, vai estar em Blumenau para assinar a liberação de recursos para restaurar o barco Vapor Blumenau 2 e o casarão da Escola Machado de Assis. Sobre as verbas para as obras de restauração do Teatro Carlos Gomes, o prefeito informou que serão necessárias algumas adaptações no projeto enviado ao Ministério. 7 alunas do curso de Psicologia da FURB reuniram documentos e, através de pesquisas e estudos, resolveram escrever um livro sobre as diversas situações da mulher dentro do contexto da sociedade. O livro Biosgrafia será lançado nesta sexta-feira no Grande Hotel Blumenau. Bom, na verdade, nós fizemos parte de um grupo de estudos, né, em que o objetivo não era necessariamente escrever um livro, né. Durante um ano, nós discutimos sobre sexualidade, subjetividade e gênero, né. E agora, depois de um ano de trabalho, a gente decidiu reunir as nossas reflexões e fazer essa publicação. Quantas pessoas estavam reunidas nesse grupo? Bom, são 7 estudantes do curso de Psicologia, né, e 2 coordenadores, que é o Álvaro e o Claudemir. E o que vocês estão abordando neste livro, Jerusa? Como a Simone falou, o livro trata de subjetividade, sexualidade e gênero. Ou seja, a gente escreve sobre a vida. Não se trata de um tratado de psicologia, e sim das nossas práticas sociais. Ou seja, como nós agimos, porque agimos. No caso da mulher, né? Por que a mulher tem tais e tais características? Ou seja, é genético ou é uma coisa constituída? É sobre isso que trata o livro. O que vocês querem atingir com isso? Nós queremos divulgar nossas reflexões, a fim de que o público possa ter acesso e, inclusive, repensar as suas práticas, as suas vivências, as suas concepções. Simone, você pode explicar quem é o leitor do livro? Bom, qualquer pessoa, tá? Porque como a Jerusa falou, a gente não fala de teoria no livro. A gente fala de coisas do cotidiano, de coisas da vida. Por isso que é biosgrafia, né? A gente fala porque as pessoas não se questionam sobre as coisas, né? Por que as mães vestem os seus filhos, as meninas de cor de rosa, os meninos de azul, as meninas ganham boneca para brincar e os meninos ganham carrinho. E isso vai sendo reproduzido e ninguém questiona. Né? Então a gente coloca essa questão para as pessoas, para elas pensarem e refletirem sobre isso, né? A gente questionar as coisas que estão aí,
Os interessados em adquirir o livro, como podem fazer? Bom, amanhã à noite, né, sexta-feira, aqui no Grande Hotel, às 21 horas, vai ser o lançamento, né? Então, quem tiver interessado pode vir aqui. Ou pelo telefone 326-0286. Daí a gente dá maiores informações. Na última terça-feira se realizou em São Paulo a primeira rodada de negociação entre a Executiva Nacional dos Bancários com a FENABAN. Nesta reunião, a FENABAN apresentou uma proposta de 4%. Este índice proposto não repõe a inflação do período. A FENABAN também não reconhece o resíduo do INPC de 95 e 96 e despreza totalmente a questão da produtividade, que evidentemente aumentou e merece uma discussão clara. Em função disso, o Sindicato dos Bancários de Blumenau e região está realizando, neste momento, uma assembleia como o objetivo de avaliar a proposta apresentada e tirar encaminhamentos de mobilização. O BTV Notícias faz um intervalo comercial e volta em seguida. Este você já conhece. Posto Haas, o mais bonito, o mais moderno e o mais bem localizado da cidade. Agora venha também conhecer o Hungry Tiger, a nossa loja de conveniência, com mais de 500 itens a seu dispor, dia e noite, inclusive domingos e feriados. Aqui, enquanto os frentistas abastecem o seu carro, você aproveita e abastece também a sua despensa ou faz um lanche rápido. Posto Haas, vivendo em ritmo de cidade turística e moderna. Revele seu filme no Cine Foto Carlos e ganhe grátis uma ampliação da foto de seu filho. Aproveite e faça a foto que todo mundo vai adorar. Traga sua criança no estúdio do Cine Foto Carlos e obtenha uma excelente reprodução do seu carinho. Cine Foto Carlos, revelando seus melhores momentos. A joalheria e ótica Schwab foi buscar no minério bruto da natureza a delicadeza e a magia das joias preciosas, que com certeza encantarão quem você ama. Na Schwab, além de joias, você encontra várias opções em presentes, como relógios, óculos, cristais, pratarias e artigos importados. A joalheria e ótica Schwab está há 54 anos no mercado, trabalhando para deixar sua vida mais brilhante. Schwab, pensando em você. Blumeterra, uma empresa blumenauense fundada em 1981. Possui usina de britagem própria e é grande prestadora de serviços de terraplanagem, dragagem, construção de barragens, canais de irrigação, estação de tratamento de esgoto e pavimentação, além de prestar grande serviço ao meio ambiente, coletando os lixos industriais e domésticos. Blumeterra, construindo um mundo melhor. Adega é o resgate da noite em Blumenau. Com música ao vivo, cardápio variado, bebidas nacionais e importadas. Adega cria um momento único para descontração e lazer. Com atendimento solícito e profissional, Adega é a opção para as pessoas de bom gosto. Viva a noite de Blumenau. Viva a Adega. Os 50 leitos do Centro Clínico e Cirúrgico do Hospital Santo Antônio, instalados no primeiro andar do prédio do pronto-socorro, serão desativados para reformas. Para não suspender completamente o atendimento à população, foi estabelecido um cronograma que prevê obras em 2 etapas. A primeira inicia na próxima segunda-feira e segue até 13 de outubro. A segunda etapa inicia em 16 de outubro, seguindo até 14 de novembro. Estênio Jacob, diretor-presidente da Fundação Hospitalar, pede a compreensão da comunidade e garante que ninguém deixará de ser socorrido. Segundo ele, os hospitais Santa Isabel e Santa Catarina se prontificaram a atender casos de emergência que não puderem ser atendidos pelo Santo Antônio.
Um jardim de infância de Blumenau está investindo fundo no resgate cultural junto às crianças. O projeto é levar aos pequenos o entusiasmo pela arte nas suas mais divergentes áreas. Nesta quinta-feira, o artista visitado foi o bailarino Pedro Dantas, que recebeu os alunos no seu ateliê e mostrou suas obras de arte. Foi através de leituras, né, através da nossa coordenadora Ângela, que buscou bastante material para a gente, e do interesse das próprias crianças em conhecer mais arte. Começaram a falar em Mozart, sabe? E isso foi surgindo e acabou nesse projeto que está sendo muito bom e muito gratificante para todos. O que vocês querem atingir com isso? Crianças críticas e alfabetizadas culturalmente também, né? Quais são as artes, os outros tipos de artes que vocês estão visitando? Os artistas, a Crista, né, que participou com a gente ao ano passado, a Crista Citônio, o Pedro Dantas e o Juan, que é argentino, mas que expõe em Blumenau também, esse ano, né, são os nossos projetos. Os alunos também colocam em prática, depois de visitarem as galerias, os museus? Sim, eles fazem a releitura da arte que eles mais gostaram. Normalmente, geralmente eles fazem sempre aquela que mais gostaram. E os pais, como estão reagindo? Ótimo, muito bom. Tem participação, tem apoio totalmente. Muito gostoso. O que você está achando desse trabalho? Legal. Por que legal? Porque eu nunca tinha feito isso. E você pretende fazer algum trabalho semelhante? Uhum. Legal. Por que legal? Porque a gente está fazendo uma coisa nova. E você vai fazer algum trabalho depois? Aham. O que você vai fazer? Não sei. Como você avalia esse trabalho? Qual a importância desse trabalho para o artista? Esse trabalho é muito bom para mim e para as crianças, para mim principalmente, e para as crianças também, porque é uma divulgação do meu trabalho em vida e a valorização do trabalho em vida, porque geralmente o artista ele é valorizado após morte. E nós queremos ser valorizados em vida como são os jogadores de futebol e como são os grandes atletas. Então, e para as crianças é bom porque eu sou bailarino porque eu fui despertado com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu conheci a dança e comecei a dançar. Então, isto para as crianças deve ser muito bom porque elas vão sentir as emoções, a fantasia delas vão afluir mais, vai ser fantástico, para mim e para elas. A Caixa Econômica Federal sorteou hoje em Brasília as dezenas da Quina e da Supercena. Pelo concurso número 333 da Quina, as dezenas sorteadas foram 1, 3, 18, 46 e 64. O valor do prêmio é R$ 342 mil. Já o concurso número 128 da Supercena, chance dupla, teve sorteadas as dezenas 9, 10, 24, 26, 30 e 46 para a primeira faixa. As dezenas sorteadas para a segunda faixa são 7, 20, 23, 41, 43 e 46. O prêmio para a primeira faixa é de R$ 5 milhões. O da segunda, R$ 486 mil. O Conselho Municipal de Assistência Social de Blumenau está convocando entidades assistenciais e conselhos municipais para a primeira reunião do Fórum Permanente de Debate da Política Pública, que vai ser no primeiro dia 25. O objetivo do fórum é iniciar uma ampla discussão entre as organizações governamentais e não governamentais sobre o financiamento das ações, a modalidade de atendimento, entre outros assuntos. O Conselho Municipal foi criado para deliberar e fiscalizar a política de assistência social no município, cujas ações são desenvolvidas principalmente pela Secretaria de Ação Comunitária. Também administra o Fundo Municipal de Assistência, que recebe contribuições financeiras de entidades empresariais e comerciais. Será lançado à imprensa daqui a pouco no Bela Vista Country Club a 33ª edição da Meia Maratona Bela Vista Country Club. A edição deste ano homenageia o ex-corredor Edemar Winker. Realmente, como você muito bem o disse, hoje à noite, a partir das 20h30, teremos o lançamento para a imprensa e convidados da nossa 13ª Meia Maratona do Bela Vista Country Club. Este ano,
nós teremos uma meia maratona diferente. Vamos homenagear um grande incentivador de maratonas no país, ex-presidente da Cor Blue, corredor do Olímpico do Bela Vista Country Club, Dr. Edemar Eduardo Winkler, que foi um exemplo de um abnegado por maratonas. Então estamos hoje à noite muito felizes em poder homenagear um corredor, um maratonista, que para nós foi o símbolo daquela persistência que tem que ter um maratonista. Quem vai participar dessa maratona? Todos poderão participar da meia maratona do Bela Vista Country Club. Serão 21.100 metros. As inscrições estão abertas na Secretaria do Bela Vista Country Club ao preço de R$10 a inscrição. Temos certeza que todos os corredores de Blumenau e de Santa Catarina que participarem não se arrependerão. Uma bela camisa será dada a todos que participarem, uma medalha lindíssima para todos que completarem. Enfim, teremos uma verdadeira festa dos corredores de fundo no dia 28 de setembro próximo, às 9 horas, com a saída dentro do Bela Vista Country Club, vindo em direção ao centro de Blumenau, atravessando várias ruas, como a Rua Antônio da Veiga, a Rua 7 de Setembro, Beira Rio, e chegando novamente nas imediações do Bela Vista Country Club, onde teremos a grande festa de encerramento dessa nossa 13ª meia maratona. O BTV Notícias volta em 3 minutos com outras informações. Este você já conhece. Posto Haas, o mais bonito, o mais moderno e o mais bem localizado da cidade. Agora venha também conhecer o Hungry Tiger, a nossa loja de conveniência, com mais de 500 itens a seu dispor, dia e noite, inclusive domingos e feriados. Aqui, enquanto os frentistas abastecem o seu carro, você aproveita e abastece também a sua despensa ou faz um lanche rápido. Posto Haas, vivendo em ritmo de cidade turística e moderna. Biobichos Clínica Veterinária, a proteção constante do seu animal de estimação. Cirurgias, consultas, vacinações, raios-x, tratamentos diversos. Você hospeda seu cão em celas individuais e arejadas e viaja tranquilo. Através da tosa e banho, mudamos a aparência de seu cão. Possui um pet shop com diversificados artigos para cães, gatos e outros, além de rações e nutrientes balanceados. Biobichos, com plantão 24 horas de atendimento a domicílio. Biobichos Clínica Veterinária. O Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Isabel está pronto para cuidar do seu coração. Estrutura completa para emergências, UTI do coração, hemodinâmica e a unidade clínica e cirúrgica. Suas preocupações cardíacas encontram a solução na emergência 24 horas, com uma equipe médica especializada. Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Isabel. Seu coração tratado com muito respeito. Eu sei que tem um jeito diferente de ser. Eu sei que você vai querer me conhecer. Quem me conquistar vai ganhar um beijo salgadinho com o meu gostinho. Eu vou te acompanhar, seja aonde for. Eu vou te dividir com o teu amor. Petula, o salgadinho da hora. O Sindicato dos Representantes Comerciais convida os profissionais de Blumenau e região para a Noite da Confraternização comemorativa ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial, a realizar-se dia 4 de outubro, a partir das 20h30 na Associação da Artex. Representante comercial, com respeito merecido, esta festa é em sua homenagem. Compareça. Realização: Cirecom. Apoio: Edsul Transportes e Conselho Regional dos Representantes Comerciais. A segunda prévia do IGPM de setembro foi de 0,39%. E apresentou uma tendência de inflação ascendente em relação à taxa de 0,12% registrada na segunda prévia de agosto. O número foi divulgado na última quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Os preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços por Atacado,
foram os maiores responsáveis pela alta em relação a agosto. O IPA acumulou uma variação de 0,63% na segunda prévia deste mês, contra 0,19% na segunda prévia de agosto. Ele representa 60% do IGPM no varejo. Ainda houve também no varejo a deflação, com os preços caindo de 0,24% na apuração do IPC. Você sabe o que é morte súbita? Apesar de parecer estranho, é muito comum se ouvir falar deste assunto nos primeiros meses de vida da criança. O pneumopediatra Hamilton Fogaça explica sobre este problema. Morte súbita do lactente é uma entidade que tenta definir as causas de mortes não justificadas em crianças de baixa idade. Tem-se visto, principalmente em países adiantados, que são crianças que os pais dizem chegam à emergência com a criança já morta, explicando que a criança tinha ido dormir bem, que a criança não tinha nenhum problema e de repente acordam e vão mexer, ou a criança não acordou e alguém vai em busca e vê a criança está morta no berço. Não se sabe bem ainda por que isso acontece e existem vários fatores que estão sendo implicados e que ainda estão em investigação. Existem alguns fatores, o senhor falou. O senhor poderia exemplificar quais são esses fatores? Bom, são fatores que é bom até as pessoas ficarem alerta, que não quer dizer que seu filho tem algum desses fatores que possa vir a ocorrer morte súbita. São fatores que têm alguma ligação por estudos e levantamentos estatísticos, principalmente nos Estados Unidos, onde ocorre uma média de 1,5 a 2 casos para cada 1.000 crianças nascidas. Então, com esses estudos estatísticos, eles chegaram à conclusão que filhos de mães que têm uma gestação de risco, filhos de mães fumantes, filhos que têm um baixo peso ao nascer, crianças prematuras, crianças que tenham algum problema neurológico grave, são crianças em que eles detectaram o maior número de casos de morte súbita. Convém alertar que isto não é uma coisa matemática, porque em saúde nós não temos nada 100%. O que a gente tem são levantamentos estatísticos em alguns países e que isso ocorre mais nessas crianças. No Brasil existe algum estudo? Existem alguns estudos a nível de São Paulo, Rio, mas são estudos em que não existe uma publicação maciça e de conhecimento do mundo científico e da comunidade como um todo. A gente sabe que tem casos e que geralmente esses dados são dados oficiais dos estados e municípios onde ocorre e que geralmente passam como criança que morreu sem uma causa justificada, às vezes morreu em casa. A gente vê aqui um gráfico aqui no seu consultório. O senhor pode explicar mais ou menos como é que ocorre a morte súbita? Bom, dentre os vários casos que têm se encontrado como causa de morte súbita, acha-se que são crianças que têm uma imaturidade no controle do estômago, na saída do estômago, onde ela vai dormir, e às vezes com o estômago muito cheio, e pode essa criança regurgitar, ou seja, o alimento que está dentro do estômago, ele sobe e pode vir a cair aqui na via aérea, que esses seriam os pulmões. Isso obstruindo o pulmão vai fazer com que a criança não consiga respirar e possa vir a morrer. Muitas vezes o que acontece, a criança pequena, ela tem um mecanismo regulador da frequência respiratória a nível de sistema nervoso e ela pode fazer pequenas paradas respiratórias que são normais, em torno de 10 a 15 segundos. E essas paradas respiratórias são tantas maiores e às vezes elas quanto a faixa etária da criança ou
a maturidade do sistema nervoso dela. Então, o que acontece é que se ela tiver uma imaturidade neurológica, pode interferir nesses controles da respiração e fazer uma parada respiratória e até morrer. Então, o que nós vimos é isto aqui. Se o alimento voltar, ele pode vir a cair na via aérea e isto é uma das causas relacionadas como morte no período de lactente de baixa idade. Doutor Hamilton, até que ponto os pais são culpados nesses casos? Na verdade, nós não podemos dizer que sejam culpados, porque os pais não têm conhecimento dos riscos que correm a criança. Inclusive, dos questionamentos que existe, é que os pais chegam no pronto-socorro com a criança morta, se culpando ou culpando alguém pelo fato. Mas acha-se assim, que não existe uma pessoa culpada, são eventos que são culpados por isso, como esses que a gente falou. São causas pouco determinadas e que estão associadas ao evento que é a morte súbita. Então não existe. O que nós temos é que ter alguns cuidados para que isso não ocorra. Que a gente pode mostrar para vocês através dos cuidados que a mãe pode ter com o recém-nascido, principalmente nos primeiros meses. Quais são os passos que as mães devem tomar em casa? Primeiro, tem-se visto que as crianças que mamam ao seio, elas são menos propensas a apresentarem esse evento. Por quê? Elas têm um esvaziamento do estômago, como nós mostramos naquele outro cartaz, mais rápido, e o leite materno forma pequenas bolinhas quando ele fica no estômago no processo de digestão. E isso vai fazer com que a criança não regurgite, ou se regurgitar e aspirar, é um conteúdo que é da espécie humana com menor risco de provocar obstrução da via aérea superior. E outro, então, o estimular o leite materno é o mais importante. A mãe amamentar, segurar depois da mamada do nenê no colo para que o nenê elimine um pouco o ar, como nós já vimos essa mãe fazer. Depois, quando o nenê for deitar, procurar deitar com a cabeceira da cama elevada e a criança deitada sobre o lado direito. Isso já é meio caminho andado. E as mães sempre ficarem alerta que a criança, quando tiver alguma dificuldade no se alimentar ou começar a eliminar muito leite após as mamadas, pedir orientações ao seu pediatra para que essa criança seja cuidada com mais atenção para evitar algum problema desses que nós falamos. As mães ainda mostram preocupação para esses casos de morte súbita? Normalmente não se fala a respeito de morte, que é uma palavra que choca muitas pessoas. O que nós sempre falamos com as mães é que elas devem cuidar do nenê, de elevar a cabeceira após as mamadas, procurar não dar alimentação com a criança dormindo ou deitada, que são casos que estão ligados à morte súbita do lactente. Então, a criança que fica depois das mamadas elevada, não tão braba assim, como o nosso amigo, elas têm menos propensão. E outra coisa que as mães têm que cuidar é, após as mamadas, não mexer muito com a criança, porque a criança normalmente vai regurgitar, porque ela ainda é uma criança que tem que crescer com certo cuidado. Como uma planta precisa de às vezes um apoio para crescer, nós precisamos de toda criança uma mão forte de um pai e de uma mãe para poder crescer bem. Apesar de dominar boa parte do jogo, o Criciúma não conseguiu passar de um empate em 1-1 com o Juventude na quarta-feira no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. Magno Alves voltou a marcar pelo time catarinense aos 34 minutos do primeiro tempo. Adil cobrou falta que bateu na zaga da equipe gaúcha. No rebote, Biro cruzou para Magno Alves finalizar.
O time de Sérgio Cosme voltou acanhado no segundo tempo, dando espaços no meio para o Juventude atacar. A pressão deu resultado. Aos 17 minutos, Adriano aproveitou uma falha da defesa e cruzou para Maurílio completar. A escultura da artista plástica Elke Ehring, localizada na rua 7 de setembro, está sofrendo com a instalação dos semáforos. Já está se cogitando até a transferência da obra para um outro local. A escultura em bronze da artista plástica Elke Ehring, localizada na rua 7 de setembro, em frente à Galeria de Artes Açu Sul, corre o risco de ser retirada do local. O motivo são os vários semáforos colocados no cruzamento, tirando a beleza da obra. Não bastasse a colocação dos semáforos, o calçamento está muito danificado. Artistas plásticos da região já começam a mostrar sinais de descontentamento. Alguns acreditam que a prefeitura deveria ter sugerido um outro local para colocar a escultura antes de iniciar as obras. A mesma escultura de Elke Ehring, no ano passado, amanheceu por diversas vezes acorrentada. A Fundação Cultural de Blumenau, responsável pelo caso, está estudando a melhor maneira para solucionar o problema. Vamos aguardar e ver o desfecho dessa história. A construtora Dema de Blumenau ganhou a licitação para a recuperação do prédio na rua Araranguá, que vai abrigar uma nova unidade da Promenor. O edifício de 722 metros quadrados foi cedido à Promenor em regime de comodato, mas necessita de uma ampla reforma. A construtora pretende concluir as obras em 90 dias, sendo que os serviços serão iniciados imediatamente. O novo local contará com a estrutura idêntica à da unidade da rua Humberto de Campos. Haverá salas de estudos, biblioteca, refeitório, consultório dentário, oficinas de artes, de informática, datilografia e cursos de capacitação ao trabalho para os adolescentes. Você autorizaria a sua família a fazer a doação de órgãos depois de morto? Veja a resposta na enquete de hoje. O senhor autorizaria a sua doação de órgãos depois de morto? Sim, autorizaria, sem problema nenhum. Ok? Acho que sim, é uma coisa que pode ajudar a minha família e o próximo, quem precisa, né? Olha, isso é muito polêmico, eu prefiro não... Sim. Por quê? Porque muitas pessoas precisam, necessitam disso, né? Depende não só da pessoa. Olha, eu não parei para pensar nisso, mas eu acho que sim, né, tia? Não teria problema, eu acho. Olha, eu já pensei bastante sobre isso aí, sabe? É um assunto bastante polêmico, mas eu acredito que deve ter muita gente precisando, sofrendo bastante, muitas vezes em cadeira de roda e tudo, precisando disso aí. Eu acredito que eu autorizaria doar meus órgãos, acho que sim. Termina aqui o BTV Notícias de hoje. Assistam agora o programa da Valmira. Voltamos amanhã. Até amanhã, Cleiton. Até amanhã, Elton. Nos vemos amanhã.